Irmãos, nós iremos nesta noite iniciar uma série de exposições na carta de Tiago. Eu tenho feito isso aqui na igreja, algumas cartas, alguns livros, de maneira sistêmica, sem pressa, de maneira muito paulatina, de maneira tranquila. E a carta escolhida para as próximas ministrações é justamente a carta de Tiago, uma carta muito prática, muito abençoada, uma carta que tem muito a nos ensinar. E eu tenho certeza, irmãos, que durante o estudo sistemático desta carta, o Senhor haverá de nos abençoar em nome do Senhor. O Senhor haverá de edificar o seu povo. O Senhor haverá de corrigir as nossas vidas naquilo que precisa de correção. O Senhor haverá de nos conduzir. E para isso eu lhe convido a abrir o capítulo 1. Eu estarei lendo os 4 primeiros versículos desta carta de Tiago. Estarei expondo esses 4 primeiros versículos, abrindo de maneira introdutória a caminhada, o estudo desta epístola tão abençoada, irmãos. Nos diz a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, Deus nosso, maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, pela leitura do texto sagrado. Que o Senhor nos ensine, que esse tempo que iremos investir aqui, Senhor Deus, no estudo da Tua Palavra, seja um tempo em que o Senhor possa, de maneira muito clara, falar conosco, nos ensinar. Por esta razão, eu te peço, ó Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor possa me usar para o louvor do Teu nome, e que vidas sejam edificadas, famílias sejam abençoadas, e que ao sairmos daqui, a Tua palavra possa continuar a falar e a nos conduzir na lida e na dinâmica de cada vida aqui, em nome do Senhor. Essa é a nossa oração, e oramos na mediação de Cristo Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Meu irmão, eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta nesta epístola, nesta carta de Tiago. E eu quero que você entenda inicialmente, quero dizer a título de introdução, que nós precisamos, como dizíamos pela manhã, nós precisamos entender o porquê que Tiago escreveu esta carta. Lembrem-se aqui, irmãos, que Tiago não é o apóstolo Tiago que escreveu esta epístola ou esta carta geral. Quando nós confrontamos as datações aqui, por certo, não é Tiago apóstolo, porque quando nós comparamos historicamente os períodos, nós iremos perceber que o apóstolo Tiago, ele foi decapitado muito cedo. E na datação desta epístola, desta carta, nós entendemos e subscrevemos aquilo que os comentaristas afirmam, que este Tiago aqui provavelmente seja o Tiago, irmão de Jesus, ou como alguns afirmam, o meio-irmão de Jesus, que nesse contexto conturbado de aflição, de perseguição, assume a liderança da igreja em Jerusalém. Em um contexto extremamente difícil, esse Tiago, irmão de Jesus, assume e exerce autoridade sobre um rebanho que está espalhado, que precisa ser orientado, que está atormentado, que está sendo perseguido. E Tiago usa a pena para direcionar esta igreja,
que em nenhum momento fica afastada dos cuidados de Deus. Nós acabamos de cantar uma canção que nos diz que a bondade do Senhor nos seguirá. E sempre foi assim. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Isso não é uma realidade de uso exclusivo da igreja primitiva, ou nós que estamos aqui. Historicamente, a bondade e a misericórdia do Senhor Deus, de maneira muito clara, se revelou. A bondade se revelou de maneira muito profunda no coração e no cuidado dos seus filhos, nas relações estabelecidas por Deus desde os primórdios, desde a queda de Adão, desde a ruptura de Adão, a desobediência de Adão. Deus se manifestou cuidando, vestindo, guiando, conduzindo, perdoando, viabilizando relação. Deus é um Deus que manifesta a sua bondade apesar de nós, e seja Deus glorificado para sempre. Tiago resolve escrever a esses irmãos dispersos, espalhados, longe de Jerusalém, para conduzi-los inspirado, iluminado pelo próprio Deus. Irmãos, percebam, esta carta ela é escrita com basicamente dois objetivos. Eu preciso lhe dizer isso, ou lhes dizer isso, porque eu só vou entender esta carta, o porquê de que esta carta começa falando sobre provação. Por quê, pastor? A rigor, normalmente, fala-se sobre bênçãos. Mas Tiago abre esta carta falando sobre provas. Era o contexto em que Tiago estava aqui inserido. Ele tinha dois objetivos para escrever esta carta. O primeiro, irmãos, é porque esta igreja estava atravessando dificuldades. A igreja estava sendo provada aqui. Se você fazer aqui uma leitura muito clara desse contexto aqui da igreja primitiva, dos primeiros passos da igreja, ou especificamente da literatura do Novo Testamento, eu lhes digo que boa parte da literatura do Novo Testamento foi produzida exatamente em resposta às situações de adversidades que a igreja enfrentava aqui, de perseguições. Eu quero que você entenda, pastor, que dificuldades eram essas? Eu quero lhe dizer que essas dificuldades eram causadas em parte pelas perseguições, a princípio dos judeus, e em seguida e depois do próprio Império Romano, e um pouco mais tarde, por volta da década de 70 depois de Cristo, desse contexto de morte, de martírio, de perseguição. É nesse contexto aí, por exemplo, que Paulo, posteriormente, irmãos, ele tem a sua vida ceifada, fruto de uma perseguição. Mas antes disso e dessa realidade de Paulo, nós percebemos que os judeus estavam perseguindo os cristãos. E Tiago se levanta para trazer uma palavra a esse povo. Eu quero que você entenda, irmãos, e pastor, que tipo de perseguição eram essas? Eu tinha aqui, posso elencar algumas aqui, irmãos. Por exemplo, os judeus consideravam, nesse contexto aqui em que esta epístola foi escrita, os judeus consideravam, irmãos, os cristãos ateus. Por quê, pastor? Porque numa terra de muitos deuses, um povo que só tem um Deus era considerado um povo ateu. Eles eram perseguidos por isso. Nesse pandemônios de deuses, há um povo aqui que seguia a um Deus, que adorava um Deus, que se curvava diante de um Deus. E os judeus ficavam, muitos deles, revoltados. E eles não aceitavam esse comportamento da igreja cristã nesse contexto. Há também, queridos, a consideração de perseguição por causa de uma conduta que era contrária aos judeus. Por exemplo, irmãos, ou ao contexto em que essa igreja estava inserida, eles eram péssimos cidadãos, porque eles não se curvavam diante de César. Isso incomodava as lideranças, irmãos.
Como é que tem um povo que segue a Cristo e diante do senhorio de César, na mente pagã, a igreja não podia se distanciar do Estado, era inadmissível. Como é que eles não se curvam diante de César, diante do imperador, diante da maior liderança? Um povo aqui nesse contexto que dizia: não, nós só nos curvamos e nos prostramos diante daquele que é digno de honra e de glória. Aleluia. Eles eram perseguidos por causa disso. É interessante, irmãos, que Tiago ele se preocupa em escrever porque esse povo estava sendo perseguido. E você vai entender a essa questão do não se curvar diante de Nero ou de César ou das lideranças aqui constituídas nesse contexto, há um fato histórico. Lembram quando Nero precisou encontrar responsáveis pelo incêndio de Roma? O que é que ele faz? Ele aponta para quem? Para os cristãos. Por quê? Porque eles tinham uma fama de péssimos cidadãos. E Nero aponta para os cristãos porque naquele contexto era muito mais aceitável, muito mais plausível apontar os cristãos como culpados. É nesse contexto aqui de perseguição, de dizer não ao mundo, que Tiago se levanta para dizer: olha, o Senhor estará com vocês todos os dias. Aleluia. Eu posso citar também, irmãos, que é nesse contexto aqui em que os cristãos eram apontados aqui como canibais. Se você não sabia, nesse contexto também aqui. Por quê? Vejam como é a fama, a fofoca. Sabe o que eles falavam? Há um grupo que se reúne uma vez por semana para comer carne e beber vinho. Esse era o conceito pagão acerca da ceia, porque a igreja se reunia para celebrar a ceia, para partir o pão, para beber o vinho. E houve um boato nesse contexto aqui que eles afirmavam o seguinte: olha, há um grupo de canibais. Eles celebram e comem carnes humanas. Eles são canibais. Eles eram perseguidos por causa do compromisso com a ceia do Senhor. Esse é o primeiro propósito, irmão, que Tiago tinha de escrever essa carta. É porque esse povo estava sendo perseguido. Eu quero dizer nesta noite, introdutoriamente, que as perseguições, elas continuam. Nós também somos perseguidos. Pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, pelas nossas manifestações, pela nossa fé, pela nossa apologia de fé, pela nossa convicção de fé, nós também haveremos de ser perseguidos. Mas Tiago levanta e traz uma palavra de graça, de misericórdia, nesse contexto de perseguição. Esse é o primeiro propósito, irmãos. Aqui um contexto de angústia. Alguém pode dizer: agora eu entendo por que Tiago tem a necessidade, Deus deseja edificar esse povo e abrir esta carta falando sobre provações. Porque o contexto aqui era de perseguição, de provação, de apontamentos ao mundo que não reconhecia os cristãos, que não subscrevia o credo de fé desses homens e dessas mulheres aqui. Mas há um segundo propósito, eu quero também trazer ao teu coração o porquê esta carta foi escrita. E aí me chama a atenção, irmãos, é porque além de trazer uma palavra de ânimo a este povo acerca das provações e das perseguições que eles estavam enfrentando, Tiago investe tempo aqui para escrever também esta carta, porque esses homens, eles estavam vivendo uma dualidade em sua relação com Deus. Parece paradoxal, irmãos, mas eles conheciam a Deus, eles proferiam uma fé em Deus, mas eles eram extremamente superficiais em sua vida com Deus. Tiago investe tempo para tratar de coisas básicas aqui neste livro. Se você estudar, por isso que alguns teólogos irão dizer que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. É a carta mais prática do Novo Testamento. Tiago vai ensinar coisas básicas do como ser crente, como se comportar, como viver uma ortodoxia de maneira prática, como viver os elementos da fé de maneira prática. E Tiago vai construir aqui, irmãos, dizendo: olha, muito mais, queridos, do que proferir palavras de louvor a Deus, ser
crente verdadeiro é cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas tribulações, é se manter incontaminado do mundo. Ser crente é muito mais do que proferir palavras bonitas, é viver o evangelho dia após dia, em nome de Jesus, aleluia. Tiago resolve escrever esta carta para dizer: igreja, não basta dizer que Deus existe, que Deus é um só, porque fé sem obras, ela é o que, irmãos? Morta. Ele vai dizer isso no capítulo 2. De nada adianta se reunir dominicalmente, cantar louvores, cantar a bondade de Deus me seguirá, mas não tiver obras a partir da segunda-feira. De nada adianta ser religioso, de nada adianta reunir a família, de nada adianta conhecer os meandros, os detalhes da Bíblia, se eu não transformar isso de maneira prática na minha vivência, com aqueles que ladeiam a minha caminhada, com aqueles que trabalham comigo, com aqueles que convivem comigo, com aqueles que estão comigo diariamente. Para Tiago, irmãos, o que adianta ter fé em nosso Jesus Cristo, se nós fazemos acepção de pessoas? O que adianta dizermos que amamos a Deus, mas somos amigos do mundo, conforme ele ensina no capítulo 4. Percebem? Tiago tem a preocupação de mostrar a esta igreja de que vida com Deus é vida prática. Você está entendendo isso? Amém, meu irmão? É muito mais do que cantar músicas, é prática. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos. Jesus viveu de maneira prática coisas basilares da vida. Jesus se aproximou de gente que ninguém queria se aproximar. Jesus amou, Jesus cuidou, Jesus perdoou, Jesus olhou com misericórdia, Jesus teve compaixão. Isso é prática, irmãos. É muito mais do que o conhecimento teórico. Basicamente, irmãos, essa carta é escrita para conduzir esses irmãos. Primeiro, porque estavam sendo atribulados, estavam passando por tribulações por causa das perseguições. E segundo, porque eles estavam sendo superficiais. Eram teóricos, mas não eram práticos. Conheciam, mas deixavam de observar coisas práticas, diárias, na dinâmica do dia a dia. Dito isso, irmãos, o texto é construído, a epístola é escrita, é mandada. Lembrem-se, toda carta, ela começa com um prefácio, com uma saudação, com uma apresentação. E percebam, quando nós lemos a apresentação, lembrem-se, aqui o texto fala sobre Tiago, meio-irmão de Jesus, mas ele não se apresenta dessa forma. Ele poderia ter dado uma carteirada aqui: eu sou irmão de Jesus. Mas sabe o que Tiago faz? Olha para o texto. Tiago, leiam comigo, irmãos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, como Tiago começa a se apresentar nesta carta, dizendo: eu sou servo. Ele se equipara àquela igreja. Ele diz: assim como vocês, eu também sou servo. Eu sou discípulo. Eu estou aqui para lhes servir como discípulo de Cristo. Eu estou aqui para servir ao meu Deus. E ele continua dizendo, ele apresenta aqui, irmãos, o endereço para que esta carta, ou para quem esta carta foi escrita. Olha para o texto: as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Irmãos, fica evidente aqui, logo no prefácio aqui desta carta, que esta carta é a carta mais judaica de todas as epístolas do Novo Testamento. Para quem Tiago se dirige, irmãos? Tiago se dirige ao povo de descendência judaica que vivia fora de Israel, em outras nações. Nós conhecemos a história, irmãos, nós conhecemos a diáspora judaica. Os judeus estavam espalhados. Aqui uma preocupação em Tiago em abençoar esse povo, em revelar esse povo que é um Deus que nos ama, que cuida, que não abandona, que conhece os limites geográficos, que sabe exatamente, pontualmente, onde os seus filhos estão. E isso me revela algo profundo e tremendo, é que Deus está atento a todos nós. Nós não conseguimos fugir da presença dEle. Ele conhece as nossas demandas, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe exatamente como você está aqui hoje à noite. Ele te conhece, aleluia. E por nos conhecer, e por nos amar, Deus resolve escrever uma carta aos seus filhos que estão espalhados,
que estão fora de Jerusalém. Tiago é só instrumento nas mãos de Deus. Deixa-me te dizer uma coisa nesta noite: eu sou apenas instrumento nas mãos daquele que também te conhece e que está aqui para te abençoar em nome de Jesus. Eu só sou instrumento nas mãos de Deus. Tiago resolve escrever, usado por Deus, iluminado pelo Senhor. Eu queria, sem delongas, depois de dizer isso, depois de apresentar mais ou menos aqui, irmãos, um pano de fundo, uma realidade, as razões pelas quais Tiago escreve esta epístola, esta carta a esses irmãos queridos que estão espalhados, que precisavam ser orientados pelo Senhor. Ele começa a ministrar de maneira profunda, poderosa e transformadora a partir do versículo 2 ao verso 4, objeto da nossa reflexão nesta noite, para lhes dizer algumas verdades que são tão importantes para a caminhada de todos nós também, que estamos aqui nesta noite em nome de Jesus. A primeira delas, irmãos, a primeira lição que nós podemos extrair, ao olharmos para esse texto, e que Tiago resolve ensinar esse povo, é que a alegria, ela pode coexistir com o sofrimento. Eu vou repetir, irmãos. A alegria pode coexistir com o sofrimento. Se você olhar para o texto, versículo 2, eu quero lhe convidar a ler comigo o verso 2. Olhem o que nos diz a palavra, todos juntos. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Alegria pode coexistir com sofrimento para quem conhece ao Senhor. É interessante, irmãos, a rigor nós pensamos que satisfação, alegria, está intimamente ligado ao prazer, à vitória, ao sucesso, às conquistas. Essa carta vem para mudar esse conceito. Essa carta vem para romper com esses conceitos, muitas vezes hedonistas, humanistas. Eu quero lhe dizer nesta noite que a alegria pode sim coexistir com o sofrimento. A alegria pode coexistir com lágrimas. A alegria pode coexistir com crises financeiras. A alegria pode existir com a saúde abalada. A alegria pode existir com perdas. A alegria pode existir com morte. A alegria pode coexistir com qualquer sofrimento. E o texto nos diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Note bem, querido, Tiago começa essa epístola dizendo: meus irmãos. Tiago não se coloca numa posição contrária à realidade deles. Em outras palavras, Tiago está dizendo: eu também sofro, eu também passo por padecimentos, eu também sou perseguido, eu também passo por provações, mas entendam, irmãos, a nossa alegria, ela não está fincada, centrada, alicerçada nas circunstâncias. A nossa alegria tem nome e ela é ultra circunstancial. A nossa alegria é o Senhor Jesus, aleluia. Tiago diz: alegrem-se porque vocês estão sendo provados. Parece contraditório, irmãos, parece antagônico. Como assim, pastor? Eu não posso ficar feliz, eu estou sendo provado. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que a alegria pode coexistir com o sofrimento, porque a suficiência em meio ao sofrimento não vem de nós mesmos, mas a suficiência em meio à crise, ao problema, à dificuldade, à perseguição, às agruras da vida, todas as realidades presentes aqui nesta epístola. Tiago estava dizendo a esse povo: vocês precisam se alegrar no Senhor. Eu estou aqui para dizer isso ao teu coração nesta noite. Alegre-se em Deus. Alegre-se no Senhor. Quem sabe você tem lançado expectativas sobre pessoas. Quem sabe sobre a família. Mas quando Tiago diz assim: alegre-se em Deus, o que Tiago quer dizer a este povo, e também quer nos ensinar nesta noite, irmãos, é que nós não podemos nos entregar à murmuração, mesmo em meio à provação. Alegrem-se. Porque
se insurgir contra Deus, é não reconhecer de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, nós estamos sendo provados a um propósito, a um querer, a uma vontade estabelecida. Eu preciso me render e me submeter à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Mas tem provas, pastor. Alegre-se. Se tem um povo no mundo que foge aos padrões do mundo, esse povo está aqui hoje à noite. Porque habitualmente, a rigor, em momentos de dores e de crises, normalmente, o que é que nós afirmamos? Desespero. Mas para quem se alegra no Senhor, fala: a minha alegria está posta no Senhor. Aleluia. Irmãos, quando Tiago diz: estejam felizes porque vocês estão passando por provações, Tiago não está aqui defendendo a tese de uma procura por sofrimento. Mas Tiago está dizendo: olha, quando nós nos alegramos no Senhor, em outras palavras, nós estamos dizendo o seguinte: eu não estou me opondo à vontade de Deus, eu não estou duvidando da providência de Deus, eu não estou deixando de crer naquilo que é estabelecido, ou eu preciso crer naquilo que é estabelecido por Deus. Porque, irmãos, nós precisamos entender que a provação estabelecida para as nossas vidas, ela é estabelecida com um propósito maior. Por isso que Tiago diz: olha, vocês estão sendo perseguidos pela posição de vocês, pelo comportamento de vocês, há levantes contra a igreja do Senhor, mas a alegria de vocês, a alegria não está posta nessas coisas, a alegria de vocês é Cristo Jesus. Eu estou aqui para lhe dizer nesta noite: está triste? Alegre-se no Senhor. Aleluia. Por isso que Tiago vai dizer: há benefícios em ser provado, porque nós entendemos que a suficiência vem do Senhor, a alegria vem do Senhor. Eu poderia perguntar a todos nós aqui, a cada pessoa aqui nesta noite, quantos momentos em que nós fomos provados, que nós nem sabíamos o que fazer, e no momento mais agudo, eu costumo dizer que as minhas maiores experiências com Deus, elas se deram nos momentos mais difíceis da minha vida. Você entende, você que percebe espiritualmente, você entende isso. As orações foram mais intensas, o choro foi diferente, a oração foi mais profunda, o derramar foi mais profundo, a dependência foi maior. Esse povo estava sendo perseguido ao martírio, irmãos. Havia um povo querendo matar os cristãos aqui. E Tiago diz assim: alegrem-se Deus, alegrem-se Deus. Eu quero dizer a primeira coisa ao teu coração, que a alegria pode coexistir com sofrimento. Aqui não é masoquismo, mas aqui é um reconhecimento que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não consigo ver o futuro, eu não consigo discernir as nuances do futuro, mas eu sirvo a um Deus que conhece todas as coisas. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus nos diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Primeira verdade que o texto me ensina, irmãos, é que a alegria pode coexistir com o sofrimento. Muito oportuno para esses irmãos aqui, queridos. Quem sabe amedrontados, quem sabe preocupados com os filhos, com as famílias, pelas perseguições, pelas lutas que eles enfrentaram. E Tiago, Deus levanta Tiago para dizer: alegrem-se, alegrem-se. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor a Cristo Jesus. Aleluia. Alegrem-se, alegrem-se. Você já sentiu assim, querido, voltando do seu trabalho, pensando assim: rapaz, como é difícil ser crente? Já parou para pensar nisso? Como é difícil? Quem já passou por uma crise como essa? Meu Deus, como é difícil. Eu quero dizer para você nesta noite: alegre-se no Senhor. O Senhor tem contemplado todos os teus atos, Ele é fiel, creia nisso. Ele está no controle de todas as coisas. Sofrimento e alegria podem coexistir. Mas uma segunda verdade que o texto nos ensina, ainda no verso 2, irmãos, é que se podem coexistir, a lógica é que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã.
Olha para o texto mais uma vez. Além de coexistir alegria e sofrimento, eu quero lhe dizer também, como segunda verdade, ainda no verso 2, é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Quando Tiago diz meus irmãos, ele traz uma realidade de irmandade, de religiosidade, de eclesia, de igreja, dizendo alegrem-se por várias provações, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu quero lhe dizer, irmãos, que as provações são compatíveis com a fé. A palavra que me chama a atenção aqui é a palavra várias. A palavra grega poiklos, que significa o seguinte: policromático, que traduzindo literalmente traz a ideia de diversas cores. O que Tiago quer dizer é o seguinte: é que crente é provado de várias maneiras, de várias formas. Deus prova as nossas vidas de várias formas. Para quê? Para forjar o nosso caráter, para amortecer a nossa carne, para moldar o nosso comportamento. E a palavra usada por Tiago é várias provações. Eu quero lhe dizer nesta noite, é que se você está sendo provado, há um propósito. Pastor, eu não aguento mais. Presta atenção, Deus não coloca um peso sobre os nossos ombros que nós não conseguimos suportar. Por quê? Porque Ele está conosco. Quando Ele nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, o alívio, a bênção, o bálsamo vem do Senhor. Aleluia. Seja Deus louvado para sempre. Eu quero dizer ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus, alegre-se por várias provações. Eu estava estudando esse texto, irmãos, e às vezes já me peguei dizendo o seguinte: meu Deus, que prova é essa? E Tiago vai dizer a esses irmãos: alegrem-se por várias. Porque eu quero que você entenda o seguinte, irmãos, que as provas são variadas e de muitas formas. Tem gente aqui hoje à noite sendo provado de maneira leve, quem sabe de maneira mediana, mas quem sabe tem gente aqui nesse culto sendo provado de maneira pesada. Olha a palavra usada por Tiago: de várias cores, de várias formas. Há quem pense nesse evangelique de prosperidade, que crente não pode ser provado, crente não pode passar por provas. Eu quero lhe dizer nesta noite: não pense pelo fato de ser crente, por ser um escolhido, por crer na soberania de Deus, que você não vai passar por tribulações. Quero lhe dizer nesta noite: a crise atinge ímpio e crente, gente perversa e gente piedosa, gente imprudente, mas também a crise bate na porta de gente prudente. O problema bate na porta de um ateu, assim como bate na porta de um homem piedoso e de uma mulher piedosa, ou cheia do Espírito Santo de Deus. O texto diz: alegrem-se, porque vocês estão passando por várias provações. Alegrem-se no Senhor. Aleluia. Vocês lembram da parábola dos dois fundamentos? Lembram? Final do Sermão do Monte. O texto irá dizer que a provação, que é ali caracterizada de maneira poética, nesse belíssimo fechamento do Sermão do Monte, como os rios que transbordaram, o vento que bateu com ímpeto sobre a casa, e a chuva que de forma torrencial caiu sobre o telhado. Percebam, essas provas, elas caracterizaram ali tanto aquilo que foi a realidade do ímpio, do imprudente, como a realidade daquele que era crente, fundamentado sobre a rocha. Sabe qual é a diferença? A presença inconfundível de Cristo sobre a nossa vida, que é o verdadeiro fundamento. Aleluia. Alegre-se no Senhor. Não é incompatível, gente. Nós iremos passar por provas, faz parte da caminhada cristã ser provado. Rejeite essa doutrina de que crente não passa por provas. Eu sou uma princesa de Cristo. Vai ser provada, princesa? Eu sou um príncipe escolhido. Vai ser provado. Sabe o que Paulo diz? Eu aprendi a viver contente. Faz um relato de que forma Paulo aprendeu a ser contente.
sendo perseguido, sendo mordido por cobra, sofrendo naufrágio, sendo açoitado, sendo apontado, sendo acusado, jogando o seu apostolado, querendo jogar o povo, o seu apostolado na vala comum. Ele diz: eu aprendi, eu entendi, Deus, eu aprendi o que é contentamento, porque o contentamento não está posto nas situações, a nossa alegria vem do Senhor, aleluia. Mas uma terceira verdade, deixa eu caminhar com os irmãos aqui, e que essa verdade também é outra palavrinha no verso 2 ainda, que é muito importante para a gente, é que eu quero dizer nesta noite, que as provações, elas são passageiras. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Olha para o texto, há uma palavrinha aqui que é extremamente importante na compreensão do texto. O texto diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o que, irmãos? Passar. Vai passar. Eu vou repetir, vai passar, meu irmão. Vai passar. Há uma sazonalidade aqui em nossas vidas, irmãos. Eclesiastes 3 fala muito bem sobre isso. Há tempo para tudo, de abraçar, de se afastar, de chorar, de prantear, de plantar, de colher, de derribar, de plantar e derribar. Há todo tipo estabelecido por Deus. Note, a diferença é quando o homem não entende quem determina esse tempo, mas há tempo para tudo. Tiago diz: olha, vocês estão sendo provados, alegrem-se pelas provações, vai passar. Alegrem-se, em nome do Senhor, alegrem-se, a provação irá passar, a luta irá se findar, a boa mão do Senhor haverá de nos sustentar. Em Cristo a nossa esperança, ela é renovada. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Percebem a sazonalidade do texto? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Há momentos que nós estamos bem, há momentos que estamos sendo provados, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia. Vai passar, irmão. Eu lembro de uma história de uma irmã desta igreja. Eu já contei aqui na igreja, disse assim: pastor, na minha história eu orei 35 anos pela conversão do meu marido, mas houve um dia que ele se entregou ao Senhor Jesus. 35 anos. Alguém pode estar dizendo: pastor, pelo amor de Deus, vai passar nesse período. Deus sabe todas as coisas. O texto diz: alegre-se, porque vai passar. A ideia aqui, irmãos, é de algo passageiro. A ideia aqui é, de fato, a certeza que está posta no Salmo 30, versículo 5: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Acontecerá, irmãos, Deus haverá de responder, pela graça de Deus, a prova irá passar. Eu estava lendo um comentarista, ele dizia o seguinte: a prova vem, a prova passa, e nós permanecemos firmes no Senhor, aleluia. Não é assim, irmãos, não é assim. Ela vem, ela passa, ela machuca às vezes. Quem sabe tem pessoas aqui machucadas aqui hoje à noite pela prova, tristes, angustiadas, aflitas, mas passa, e nós permanecemos firmes na suficiência de Jesus. Dizia mais esse comentarista: entenda que o deserto da prova não é o destino final para quem está guardado no Senhor. O deserto é a academia de treinamento. Deus está treinando as nossas vidas. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. As provações são passageiras. Mas uma última verdade, essa última verdade do texto introdutório, lembrem-se, Tiago está abrindo a carta, irmãos. Lembrem-se, ele quer animar o povo, ele quer trazer ao povo uma palavra de esperança. Ele termina dizendo: a última verdade é que as provações, elas são pedagógicas. Há um tempo estabelecido para ela. Olha comigo, versos 3 e 4, para a gente fechar. Eu lhe convido a ler comigo, toda a igreja, juntos. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada, louvado seja o nome do Senhor.
Eu quero dizer nesta noite que as provações são pedagógicas. Há algumas perguntas que pulam aos nossos olhos. Por que eu estou passando por essa provação? Por que essa provação está atingindo de cheio a minha vida? Por que minha família está sendo provada desta maneira? A resposta para essa sua pergunta, ou essas perguntas aqui, é justamente aquilo que está posto nos versos 3 e 4. Quem sabe, estas eram perguntas levantadas aqui nos corações desses crentes aqui. Por que tanta prova? Por que tanta perseguição? Por que servir a Cristo demanda sofrer? Por que negar-se curvar diante de Nero ou diante de César traz para as nossas vidas consequências terríveis, para as nossas famílias? Deus, por que te servir é tão difícil? Quem sabe eram perguntas aqui. Deus responde a esse povo. Quem sabe Deus quer responder ao teu coração nesta noite. A palavra aqui trazida por Tiago a ação tem que ser completa. Há um propósito completo, perfeito, maravilhoso, em que Deus está forjando o nosso caráter. Deus está trabalhando em nossas vidas. A provação trabalha em nós para nos moldar. E ele diz aqui: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha o que Deus queria dizer a esse povo: vocês precisam ter perseverança. Perseverança, a palavra perseverança aqui no texto, literalmente traduzida, significa, irmãos, paciência triunfante ou triunfadora. E o que Deus queria ensinar a esse povo? Esperem em Deus, sejam pacientes, descansem em Deus, aquiete a alma de vocês. É o que Deus quer nos dizer nesta noite: aquieta a tua alma em nome do Senhor. Quem sabe você está extremamente impaciente pela prova, não aguenta mais. Esses dias eu ouvi tal expressão: não aguento mais, de alguém, eu não aguento mais. Sabe o que Deus quer dizer nesta noite? Aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração, aquieta a tua mente, aquieta a tua vida. Deus permite a prova, não para nos destruir, dizia aqui Tiago, mas para nos fortalecer. A ação tem que ser completa. Há um propósito de Deus para tudo, irmãos. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, que nesse processo de treino espiritual, sabe o que acontece? Sabe o que ele quer dizer aqui no verso 4? É como se Tiago quisesse dizer a essa igreja: Deus vai esculpindo em nós o caráter do seu filho em meio às provas, a beleza do seu filho, vai refinando, vai santificando as nossas vidas. Olha o que diz o verso 4: ora, a perseverança deve ter ação completa. Que tempo é esse, pastor? Como equacionar isso? Qual é o cronograma desse tempo? Não nos pertence, a Deus pertence todas as coisas. Ele sabe o tempo, Ele sabe o limite, Ele sabe como nos provar, Ele sabe como forjar o nosso caráter. Uma coisa é certa: há um propósito debaixo dos céus que é estabelecido pelo próprio Deus. Aleluia. Eu caminho para o final para dizer ao teu coração: a prova é pedagógica. Deus tem propósito com a prova na tua vida. A porta se fechou, se alegre. Você recebeu um não esses dias, se alegre no Senhor. Está difícil? Alegre-se no Senhor, alegre-se em Deus. Você não sabe o que fazer? Recorra ao Senhor. E por que Ele faz isso, pastor? Porque a ação tem que ser completa. A resposta é no texto: para que sejais perfeitos, para que sejais íntegros, para que a igreja seja apresentada no casamento sem mácula, de forma perfeita, sem falhas. A isso nós chamamos de santificação, de processo belíssimo, maravilhoso. Deixa eu fazer aqui um comparativo, irmãos. É como metal. Compare, como metal, que é lançado no fogo. Mas quando sair do fogo, do cadinho, o metal será mais belo, o metal será mais puro, o metal será mais nobre, o metal será mais valioso, valoroso, conforme o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se você crer nessa palavra, diga amém. Eu creio.
Eu concluo dizendo ao teu coração nesta noite, entenda, querido, foi o que Tiago disse a essa igreja aqui. Deus quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós, aleluia. Ele quer tratar o meu coração. Vocês percebem que nós, muitas vezes, fugimos desses tratamentos de Deus. Lembrem-se, pastor, que palavra dura, como é que Tiago traz uma palavra de prova a um povo que estava sendo provado? Sabe por quê? Porque Tiago resolve tirar os olhares daqueles homens e mulheres da terra, para que eles pudessem entender que há um propósito espiritual maior do que aquilo que está posto aqui nessa realidade terrena. Há um algo maior, algo profundo, irmãos, perfeito, maravilhoso. Sabe qual é a síntese da Bíblia? Isso aqui domingo passado, retrasado. Criação, queda, redenção e consumação. Há um plano maior. Larga dessa tolice, imaginar que a sua vida é um fim em si mesmo. É muito maior, irmãos. Há uma consumação, há uma redenção perfeita, há um propósito perfeito. É muito maior do que aquilo que nós enxergamos. E Tiago tira os olhares da terra. Tiago diz: olhem para aquilo que é mais profundo. Há um propósito maior, e seja Deus glorificado para sempre. Eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, agradeça a Deus. Pastor, entrei aqui sendo provado, angustiado, triste. Saia daqui hoje à noite dizendo: Deus, seja bendito teu nome para sempre, por todas as coisas. Aleluia. Amém, Senhor. Que Deus aplique esta palavra ao coração da gente. Que nesse início introdutório desta carta, o Senhor também nos anime, nos fortaleça, aponte para todos nós algo que é mais profundo, algo que rompe os grilhões desta terra, é muito mais profundo, há um propósito maior, e nós louvamos a Deus pelos benefícios das provações. Está sendo provado? Cante louvores ao Senhor. Aleluia. Amém, Senhor.